Olá, amigos! Vamos para mais uma contação de histórias. Os dinossauros de minha avó. Lore Alice Gresler. Passaremos por uma área de instabilidade, coloquem os cintos, pois teremos forte turbulência antes de aterrissar, falou o comandante. Vejam o temporal que se aproxima, acho difícil o avião pousar, comentavam as pessoas no pequeno aeroporto de Newark. A avó Judith, ao ouvir o comentário, afastou-se silenciosamente para a lateral do aeroporto. No desembarque, o comandante disse: Sofia, você é uma menina de sorte. Toda vez que você está neste voo, as nuvens dissipam-se subitamente antes de o avião descer. Ouvi o comentário, mas saí rapidamente para encontrar meus avós que me aguardavam no aeroporto. Olá, querida neta. Fez boa viagem? Perguntaram. Sim, fiz uma boa viagem. O comandante falou que sou uma menina de muita sorte. Sempre que venho para cá as nuvens se dissipam quando o avião está para aterrissar. Olhe bem rara as bochechas da sua avó, elas estão vermelhas. Sempre ficam assim depois de assoprar as nuvens. Assoprar nuvens? Explica melhor, vovô. Vamos colocar a bagagem no carro e depois conto as façanhas da sua avó. Ao abrir a porta dianteira, um grilo pulou sobre o assento. A avó, então, repreendeu o grilo, dizendo: para trás, você é muito pequeno para poder sentar no banco da frente. E o grilo, como se entendesse, pulou para o banco traseiro e foi se esconder embaixo do cinto. Assim é melhor, o cinto vai lhe proteger, afirmou a avó. Deixei o grilo sossegado e dei a volta, sentando-me no outro banco. Intrigada com o cuidado de minha avó com o grilo, perguntei ao meu avô sobre a capacidade de comunicação dela com os bichos. Sua avó, disse ele, é capaz de fazer coisas muito estranhas e até misteriosas. Ela não só assopra as nuvens, como, também, hipnotiza as estrelas, faz o sol adormecer, brinca de esconde-esconde com o vento toda vez que ele insiste em abrir as portas e as janelas. Ela ensaca e distribui risadas em pacotinhos para quem está triste. Sua avó é amiga de todos os bichos e, além disso, é sonâmbula, sai caminhando durante a noite, e muitas vezes desaparece na mata por horas, comentou o vovô. Eu conhecia algumas mágicas e truques, mas muito me intrigavam os poderes da minha avó. Era um longo trecho até a fazenda. Lá já estavam meus primos, Luiz, José, Augusto e Henrique. Eles tinham vindo de ônibus, pois moravam em uma cidade vizinha. Todos os anos, passávamos as férias juntos na fazenda. No caminho tranquilo em direção à sede da fazenda, eu observava os bichos. As garças descansavam sossegadamente no dorso dos bois. Até parecia que cada boi tinha sua própria garça. De repente, senti uma freada brusca. O meu avô fez isso para dar lugar a um tamanduá, com sua longa cauda, que atravessava o nosso caminho. Logo adiante, repentinamente, o avô parou o carro para retirar uma tartaruga e seus 2 filhotes, que insistiam em passar pela estrada estreita. Já as emas, tão acostumadas com o vai e vem diário, nem tomaram conhecimento de nossa passagem. As seriemas nos aguardavam sobre os mourões da porteira. As curicacas, com seus longos bicos, transportavam galhos para seus ninhos. Os quero-queros nos saudavam com seus gritos fortes e estridentes. Já perto da sede, pude ver as araras nos pés de pequi, comendo as frutas cheias de espinhos, e os tucanos, levantando seus longos bicos toda vez que pegavam uma pitanga. No estreito caminho no meio do pasto, avistei os 3 cachorros, Tufão, Cometa e Ventania, em pé na carreta que transportava o sal para o coxo dos animais. Ao descer do carro,
minha avó saiu correndo atrás de um jacaré que vivia rondando a piscina e que já havia apanhado um de seus gansos, e os outros gansos e as galinhas de Angola protestavam fazendo a maior algazarra. Na fazenda, havia um pequeno açude, próprio para os gansos, mas eles sempre preferiam a piscina, pois no açude já haviam sido atacados várias vezes pelos jacarés. A fazenda era bonita e visitada por muitas pessoas. Algumas para passear e descansar, e outras para estudar e pesquisar plantas e animais. A casa era grande, confortável e bastante movimentada. Nestas férias, comecei a observar mais o comportamento de minha avó e pude constatar que, além de sua grande delicadeza e sabedoria, ela tinha, também, poderes mágicos. Ela realmente deveria ser mágica. Eu ficava impressionada em ver como as roupas sujas, de 5 netos, tiradas no final da tarde, poderiam estar limpas e guardadas na manhã seguinte. Como ela conseguia fazer pratos tão deliciosos e coloridos? Arroz vermelho, panquecas verdes, pão preto. De onde vinha tanta criatividade? Teria ela realmente a capacidade de assoprar nuvens e fazer as outras coisas que meu avô dizia? De uma coisa eu tinha certeza, ela era uma grande contadora de histórias. Ela contava histórias emocionantes de sua infância e sempre com muito suspense. Uma noite, muito quente e escura, anunciando um forte temporal, estávamos sentados na varanda, com as luzes apagadas, para evitar a invasão de insetos. Ouvíamos as vacas mugindo incessantemente na busca de seus bezerros que haviam sido desmamados e separados em diferentes pastos, e estes respondiam com muita melancolia. O vento começou a soprar e a minha avó disse: "O vento me traz muitas lembranças. Lembro-me do vento e das façanhas da minha mãe, a bisavó de vocês. Ela morava sozinha em um minúsculo vilarejo. A vila ficava distante de centros maiores e as estradas eram praticamente inexistentes. Certa vez, a bisavó resolveu procurar o motorista do ônibus que fazia aquela linha a cada 15 dias, isso se não chovesse, para lhe trazer uma encomenda. Como não havia bagageiro interno, as encomendas e a bagagem dos passageiros eram colocadas em cima do ônibus. Naquele dia, ele chegou ao vilarejo transportando a encomenda da minha avó. Ao recebê-la, pediu auxílio ao motorista para guardá-la no alçapão, isto é, no forro da casa. Ela não permitia que ninguém se aproximasse da caixa. O que ela continha era seu segredo. Mas certa noite, aconteceu um grande vendaval com fortes raios e trovões e a casa foi toda destelhada. Com isso, a caixa foi jogada para longe e desapareceu. A bisavó, temendo que alguém descobrisse seu segredo. Minha avó interrompeu a história e disse: "Silêncio, crianças. Ouçam. Que barulho estranho. Será que é o vento sibilando nos troncos ocos das árvores? Geralmente, quando o vento assobia indica temporal", disse a avó. "Não sei o que tem este cavalo para estar tão agitado, corcoviando e relinchando tanto. Parece assustado", comentou o avô. O barulho ficava cada vez mais forte, crac crac, crac. "Não, este barulho não é a canção do vento", disse a avó. Crac crac, crac. O som ficava cada vez mais alto, indicando que algo se aproximava. "Vó, este barulho é de onça? Ela ataca durante a noite?" "Vamos acender a luz, vó", falou o primo José. "É um animal grande, vó?" "Que animal faz este ruído?" "Aqui tem muitos bichos grandes", perguntou o primo Henrique. "Sim, aqui tem até animais pré-históricos. Eles são enormes, mas não se preocupem, este ruído não é de dinossauros. É o barulho de alguém, de pessoas correndo", disse a avó. "Vó, estou com medo", falou o primo Augusto, "vamos entrar e chavear as portas." "Vô, eu vi algo se mexendo." "Nossa, já desapareceu",
parece que caiu. Que raios fortes! Será que o raio matou alguém? Pode ser, aqui os raios matam muitos animais, principalmente os enfileirados perto das cercas, disse o avô. A avó, tranquilizando os netos, afirmou: este barulho é de alguém com medo do temporal. São pessoas correndo. O carro, na certa, ficou na estrada, pois o portão está cadeado. Enquanto isto, o meu avô se dirigia para a cozinha, a fim de apanhar uma lanterna. Em um piscar de olhos, alguém disse: boa noite, aproximando-se da varanda. Meu avô focou a luz da lanterna na direção da voz e exclamou: olhem só! Que surpresa agradável! O professor Gilson e os pesquisadores de dinossauros. Pesquisadores de dinossauros? Dinossauros aqui em Nioaque? Ficamos todos intrigados. Os pesquisadores foram recebidos com muita simpatia, pareciam ser grandes amigos de meus avós. Entrem, entrem, vamos para a cozinha. O vento e a chuva estão começando e prometem ser muito fortes. Na certa, vocês estão com fome, afirmou minha avó. Depois de serem acomodados na grande e confortável cozinha e de serem servidos com uma farta mesa de coisas saborosas, a avó, o primo Luiz e eu carregamos as sacolas dos pesquisadores até os quartos. Vó, aqui viveram dinossauros. Que tipo de dinossauros? Eles não existem mais há muitos séculos, não é mesmo? Perguntou o primo Luiz. Os pesquisadores dizem que foram extintos há milhares de anos devido à queda de um enorme asteroide que provocou erupções vulcânicas. Parte teria caído na Terra e outra permaneceu na atmosfera, causando escuridão e baixas temperaturas, destruindo a vegetação. Eu acredito que nem tudo está esclarecido ainda. Existem muitos mistérios. Respondeu a avó. Até as aves no nosso quintal podem ser descendentes vivos dos dinossauros. Hoje, são apelidadas de galinhossauros. Vocês sabem que existiam dinossauros voadores e também os com bico de pato. Já há estudiosos tentando clonar mamutes e dinossauros. Existem chances de um dia eles voltarem a pisar a terra, comentou a avó. Voltamos todos para a cozinha e, em companhia dos pesquisadores, passamos horas ouvindo as conversas, que ficavam cada vez mais interessantes, mesmo interrompidas por fortes trovões e raios. Eu não entendia muita coisa, mas ouvi os pesquisadores falando que ali foram encontrados rastros de animais vertebrados, que já não existem mais, estão extintos. E que pegadas de dinossauro podem ser vistas, no período da seca, ao longo do leito do rio Nioaque. Falaram que as rochas são conhecidas pelo nome de Formação Botucatu, e que surgiram há aproximadamente 100 milhões de anos. Naquela época, Nioaque fazia parte do maior deserto que já existiu na Terra, o deserto Botucatu, que se estendia por vários estados brasileiros e, também, por outros países. Falaram, também, que naquela época, os continentes não eram separados como hoje. Em vez de vários continentes separados por oceanos, havia um único supercontinente, chamado Pangaea. Durante milhões de anos seguintes, essa enorme massa de terra se dividiu em continentes que conhecemos hoje. Depois de muitas explicações, minha avó recomendou que fossemos dormir. Sofia, você pode dormir no quarto dos fundos, aquele do qual retirei as cortinas para lavar hoje. O quarto tem tela grossa e bem resistente. É só por poucos dias, até a saída dos pesquisadores. Nossa! Que vento forte, parece até aquele que destelhou a casa da minha bisavó. Que horror, esse vento não para. Estas janelas sem cortinas. Quantos raios, que barulho! Nunca vi raios clareando tanto como estes. A casa está tremendo. Até parece que alguém está forçando a tela. Deitei-me assustada com o temporal e intrigada com as conversas dos pesquisadores e com os comentários de minha avó.
Será que os dinossauros ainda existem? Que animais seriam seus descendentes? Na Lagoa dos Bodes, poderia existir algum descendente de dinossauro? A avó estaria escondendo algum segredo? Cobri parte de minha cabeça com o lençol e assim adormeci. No outro dia, quando me levantei, pude logo perceber que parte da tela estava frouxa, com uma ponta rasgada. Pensei, o vento não poderia ter feito isso. Teria sido feito por um animal? Se foi feito por um animal, este deveria ter deixado rastros. Corri ao redor da casa e nenhum rastro pude ver, pois a chuva forte alisara a terra. Naquele dia, os pesquisadores não puderam trabalhar, pois o rio havia subido e as pegadas estavam todas embaixo da água. A chuva continuava fraca, mesmo assim ninguém saiu de casa. Ficamos todos ouvindo coisas interessantes sobre as pesquisas a respeito de dinossauros, enquanto minha avó servia deliciosos bolinhos de chuva. Eu não sabia que há milhões de anos, onde hoje é a fazenda dos meus avós, havia muitos animais, inclusive dinossauros. A pesquisadora Emília disse que podem ter existido ali diversos tipos de dinossauros, bípedes e quadrúpedes, carnívoros e herbívoros. Bem que Newark poderia ter um parque dos dinossauros, com réplicas de suas pegadas. Fiquei imaginando um grande parque, com exposições de fotos, filmes e um centro de informações recriando a paisagem e a vida dos dinossauros. Eu também estava surpresa com o conhecimento que minha avó tinha sobre dinossauros. Intrigada por ela ter tanto cuidado com a enorme Lagoa dos Bodes, mandando cercá-la e impedindo que pessoas dela se aproximassem. Qual seria a razão de ela mandar cercar a enorme lagoa que ficava no fundo da fazenda? Eu já tinha ouvido comentarem que, nas profundezas da lagoa, existiam animais estranhos. Seriam descendentes de dinossauros? E aonde iria minha avó quando saía à noite? O animal que danificou a tela teria vindo procurar minha avó, que não tinha saído naquela noite por causa da chuva? Seria ela realmente sonâmbula, ou isto era para despistar as pessoas da verdadeira razão das suas saídas noturnas? Na noite seguinte, fui para o quarto, depois de ouvir muitas explicações sobre a vida dos dinossauros. De repente, o que estará acontecendo comigo? Não consigo mexer as pernas. Estou atolando na lama. Quantos ovos de dinossauros? Que animais estranhos vivem no fundo desta lagoa? Ai, 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 estou afundando. Que animais grandes, mas não parecem perigosos. Tenho que voltar para casa. Tenho que voltar. Os animais estão saindo da lagoa. Estão me seguindo, tenho que correr, vão me pegar. Os meus sapatos estão pesados com tanto barro, não consigo ser mais rápida. Estou afundando cada vez mais. Nossa! Consegui tirar os pés da lama. Ah, que alívio! Na manhã seguinte, encontrei minha avó, como sempre, em sua lida diária. Os pesquisadores já haviam saído para realizar os levantamentos, pois a chuva havia parado e o sol tornava as folhas das árvores mais verdes e brilhantes. Quando contornei a casa, deparei-me com muitos rastros. Eram pegadas parecidas com as dos dinossauros, mas bem menores, e pegadas de sapatos de duas pessoas. Que legal! Vou fotografar, pois assim poderei mostrar as fotos para os pesquisadores e eles poderão identificar as pegadas. Quando voltei para meu quarto, verifiquei que meus sapatos estavam cheios de lama. Quem teria usado os meus sapatos? Ou será que fui eu? Por onde andei? Alguns daqueles rastros poderiam ser meus? Será que eu sou sonâmbula como a minha avó e os dinossauros ainda existem? Se gostou, curta.
inscreva-se e compartilhe o canal.